A presença islâmica no Brasil, eu costumo dividir ela em 3 fases, né? A gente não sabe de nenhuma fase anterior a essa. A historiografia ainda não chegou a estudar algo anterior a isso. Não significa que não existiu, significa que não temos evidências historiográficas para comprová-lo, né? Embora especulações existam. Mas a religião islâmica, ela chega no Brasil junto com a colonização portuguesa. Como a gente sabe, no século VIII, os muçulmanos vão adentrar a Península Ibérica, ou seja, o território de Al-Ándalus, aquela região toda que se estendia ali desde o sul da França, né, uma parte do sul da França, ali na Septimânia, até a região de Granada, na Andaluzia moderna. Então, os muçulmanos, né, na figura do general Tariq bin Ziyad, que nomeia o estreito que separa o Atlântico do Mediterrâneo, né, Gibraltar, né, Jabal Tariq, a montanha de Tariq, Tariq bin Ziyad ele vai conquistar todo aquele território ibérico, né, que 250 anos antes era o Reino Visigodo de Toledo, anteriormente parte do Império Romano, anteriormente parte, enfim, das habitações dos lusitanos, dos celtas, vândalos e outros povos suevos também que governaram ali. Então, a Península Ibérica sempre foi um Brasil, ou um proto-Brasil, né? Sempre foi um lugar de muitos povos, de muitas heranças, de muita miscigenação, de muita mistura entre o africano, o europeu, o asiático, o oriental. Enfim, era um lugar, né, que foi sempre um lugar de muita cultura. Averroes e Sêneca, né, se eu não me engano, Sêneca, nasceram em Córdoba. Então, em toda a sua história, a Península Ibérica sempre foi um local de grande confluência de povos e culturas, né? Então, os muçulmanos, desde o século VIII até o século XVI, eles vão ter um período de 902 anos de presença contínua no território de Portugal e Espanha. As pessoas geralmente costumam contar entre 711 e 1492, que é quando cai o Emirado de Granada. Porém, esse cálculo para uma presença está errado. Esse cálculo está certo para uma independência política. Os muçulmanos tiveram território com independência política até 1492, que é quando Fernando de Aragão e Isabel de Castela vão conquistar o Emirado de Granada, que era um reino vassalo de Castela, né? Então, após isso, os muçulmanos vão passar mais de um século vivendo como súditos dos reinos cristãos da Península Ibérica, como já havia sido antes disso, né? Vai ter uma comunidade muçulmana de Aragão, uma comunidade muçulmana de Castela e uma comunidade muçulmana em Portugal. Afinal, Portugal foi um condado fundado na expansão, né, do condado portucalense sobre território muçulmano. Então, Portugal sempre englobou uma população larga, não só de muçulmanos, como de cristãos latinos arabizados, os famosos moçárabes, dentro do seu substrato de sua construção territorial e étnica e cultural e nacional. Então, os muçulmanos vão estar presentes na história de Portugal em todos os momentos. E quando os muçulmanos acabaram na Península Ibérica, Portugal foi procurar muçulmano lá na Ásia. Então, assim, muçulmano na história de Portugal é uma constante. Do dia que Portugal passa a existir até hoje. Não tem um momento que Portugal pare de ter contato com os muçulmanos ou tenha muçulmanos vivendo ali no seu território. Porém, há períodos, como após as ordenações manuelinas, né, em 1496, onde ser identificável como muçulmano em público passa a ser ilegal, como após 1500 em Castela, né, na Espanha, na recém-formada Espanha. Então, esses indivíduos são batizados via decreto, né? Aqueles que quiserem continuar praticando o Islã têm que sair. Sair hoje não é nada fácil, naquela época, menos ainda. Então, a imensa maioria da população islâmica, tanto anexada pelo Emirado de Granada, como os mudéjares que já viviam em Castela, como os mudéjares que já viviam em Portugal e os mudéjares que já viviam em Aragão, decidem ficar na Península Ibérica. Porém, agora eles são cristãos. Cristãos por decreto. São pessoas que não acreditam no cristianismo, são pessoas que não têm conhecimento da fé católica, são pessoas
que não têm conhecimento nenhum, até porque era uma coisa nova, essas conversões em massa, que foram, digamos assim, uma grande revolução na vida ibérica, que acabou sendo trazida por figuras, né, como Torquemada, como o cardeal Cisneros, que era uma forma de unificação social, eliminando todos os elementos que não fossem católicos da sociedade. E foi muito traumático, né? A gente teve ali na Espanha o que eu não descreveria com menos palavras do que uma proto-Alemanha nazista, no sentido de perseguição a judeus e muçulmanos dentro do território ibérico peninsular. Quando você tem esse tipo de coisa, as pessoas adotam o cripto-islamismo, da mesma forma que adotaram o cripto-judaísmo. Porém, diferente dos judeus que fizeram o trabalho de casa, a comunidade judaica ela vai estudar muito a sua sobrevivência dentro do território luso, dentro do território colonial brasileiro, dentro de toda a trajetória, né, de como essa expansão vai se dar. Infelizmente, a intelectualidade muçulmana, tanto nacional como internacional, nunca estudou. Mas não significa que você não tem uma pilha de acervo inquisitorial falando de mouriscos no Brasil, de muçulmanos aqui na América Espanhola. Você teve queima de muçulmanos tentando proselitizar o Islã no Peru. Então, se digamos, nas colônias mais austrais do Império Espanhol você tinha muçulmanos, como é que no Brasil não vai ter? Né? E você tem sim colonos cripto-muçulmanos, muçulmanos não oficiais, porque ser oficialmente muçulmano era crime, que vieram para o Brasil e iniciaram essa comunidade de mouriscos. Né? Você tem um trabalho muito bom sobre o estudo dos muçulmanos na América Latina, na América Espanhola, né? Dos primeiros muçulmanos na época colonial. Os muçulmanos que vieram com Pizarro, os muçulmanos que vieram com Cortés, no livro da Forbidden Passages, que é um livro ótimo, que fala sobre isso, sobre os muçulmanos aqui, né, na América Latina, no período colonial. Então, desde o começo da colonização já havia muçulmano. O elemento muçulmano, tanto de origem arábica, porque a sociedade muçulmana ibérica ela era plural, você tinha pessoas muçulmanos de origem nórdica, muçulmanos de origem africana, muçulmanos de origem ibérica, muçulmanos de origem árabe, muçulmanos de origem amazigh, né, berbere. Então, desde o início da colonização, desde o primeiro momento que o colonizador vai chegar no Brasil, vai vir muçulmanos para o território nacional. Esses muçulmanos vão ser tanto os muçulmanos ibéricos, né, vindos da Península Ibérica pós-batismo forçado, como escravizados muçulmanos da África Ocidental. Para quem não sabe, a primeira rebelião escrava na história das Américas, de pessoas escravizadas, né, foi de indígenas taínos e muçulmanos Wolof da África Ocidental, que haviam sido trazidos contra o filho do Cristóvão Colombo. Ou seja, Cristóvão Colombo descobre o continente americano, o filho dele vai governar a ilha de Hispaniola, né, com Colombo ali, contemporâneo, e já tem muçulmano fazendo guerra por libertação de escravos aqui na história do continente americano. Então os muçulmanos estão desde o comecinho, desde o primeiro dia os muçulmanos estão aqui. Do começo que eu falo da colonização europeia, né? É óbvio que aqui no continente americano já havia civilizações riquíssimas pré-colombianas, como os maias, os astecas, os incas, olmecas e tantos outros aqui também no nosso Brasil, né? A gente vê ali a cerâmica marajoara, é um exemplo no norte do país de cultura refinada que pode ser demonstrada como requinte, né, dos nossos nativos aqui do Brasil antes da colonização. Porém, essa fase, né, que eu costumo chamar de fase mourisca, né, que é a fase inicial, quando vem os criptomuçulmanos para o Brasil, é a primeira fase da presença muçulmana. Porém, esses criptomuçulmanos, por dificuldades, obviamente, Inquisição espanhola, perseguição, né, governamental, Inquisição portuguesa. Eu falo espanhola porque teve uma época que o Brasil foi parte da União Ibérica, né? Então você vai ter ondas de perseguição e a religiosidade vai acabar morrendo. As pessoas vão acabar se cristianizando, porém ainda mantendo aquele certo elemento cultural e religioso de um passado islâmico, como os judeus sefarditas também o fizeram, porém, mais uma vez, pouco catalogado, porque não há um interesse acadêmico ainda no estudo dessas coisas a fundo.
ninguém estudou, mas não é porque ninguém estudou que não existe e que não há fontes primárias. Em seguida, você vai ter um influxo cada vez maior de muçulmanos da África Ocidental sendo trazidos para cá como escravizados, né? Esses muçulmanos vão protagonizar, no século XIX, a grande revolta dos malês na Bahia, né? Que foi aquela rebelião de pessoas escravizadas ali na região do Recôncavo Baiano, Salvador também, obviamente, né? Que foi liderada por muçulmanos. Ela é literalmente a tradução da palavra malê, em malê, muçulmano, né? Literalmente revolta dos muçulmanos, que foi uma rebelião de escravizados africanos aqui. Para quem quiser ler um pouco mais sobre isso, recomendo 2 livros, o Alufar Rufino, né? E a Rebelião Escrava do Brasil, de João José dos Reis, que são livros ótimos de bibliografia a respeito disso. Tem também o Diário do Imã Otomano Abdurrahman al-Baghdadi, que viajou pelo Brasil Império, né, na época do reinado de Pedro II, e notou a profusão de muçulmanos que existiam aqui no Brasil escravizados. Porém, após a rebelião fracassada, né, tentativa de sublevação dos escravizados, o islamismo no Brasil vai passar por uma outra onda de perseguição pelas autoridades brasileiras. Vai ser proibido, né, ter material islâmico, mesmo que seja religioso, amuletos de oração, alcorões, era crime. Então, você vai ter uma supressão da religiosidade, e essa religiosidade malê, ela vai acabar sobrevivendo com certa fraqueza nos sincretismos das religiões de matrizes africanas, né? Diversos aspectos da religiosidade da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, de toda aquela religiosidade que nasce na África e vem para o Brasil, mas não é igual lá na África, ela vai ter sabores de islamismo, né? Tanto o Xangô pernambucano, enfim. Isso já foi muito estudado, né? No estudo das ciências das religiões, a herança que os muçulmanos africanos, né, já foi escrito muito sobre isso, deixaram nas religiões de matriz africana, né? Até hoje na Bahia, você, né, enfim, for lá, você vai ver muito disso na religiosidade local. E aí, do século XIX, de meados do século XIX em diante, você vai ter a viagem de Pedro II para o Império Otomano, né? Quando ele vai fazer um acordo político-comercial com o famoso sultão, né, do Império Otomano, Abdülmecid I, e ele vai criar laços, tem livros sobre isso, A Viagem do Oriente Médio, quem quiser ler, que cria laços com o Império Otomano. E inicia-se uma imigração árabe levantina para o território brasileiro. Muitos desses árabes levantinos eram cristãos, a maioria, porém uma porção substancial era de muçulmanos, né? Não tem como negar, e eles começaram a vir desde o começo para cá. Óbvio que a imigração muçulmana ela vai se intensificar depois do final do século XIX, né? No século XX, que aí, dos anos 60 em diante, um grande número de muçulmanos vai vir para cá, e é esse o berço do islamismo moderno contemporâneo que a gente tem aqui, né? A terceira fase de islamização. Que aí o Brasil já não é mais um estado confessional católico, a liberdade religiosa, em tese, ela é permitida, os muçulmanos têm aqui liberdade para construir mesquitas, para construir madraças, para ter uma forma de como transmitir o Islã para a próxima geração, e é por isso que o islamismo sobrevive. E é nisso que surge o fenômeno dos convertidos brasileiros, que são pessoas que no passado poderiam ter ancestrais muçulmanos de origem africana, ancestrais muçulmanos de origem ibérica, de Al-Ândalos, porém tiveram suas linhagens catequizadas, né, com o processo de conversão ao catolicismo, e que acabaram voltando, de uma forma ou de outra, para o islamismo na modernidade, né? Enfim, famílias que não têm mais como fazer esse traçado de linhagem, às vezes o antepassado mais antigo da pessoa que era muçulmano viveu no século XII, no século XV, no século XVI, XVII, a pessoa se perde, né, os registros não eram figuras importantes, mas sempre que se faz um exame genético, algumas pessoas incrivelmente encontram 20, 10, 30% de seu DNA amazigh no norte da África, árabe, do Oriente Médio, mesmo sendo um João da Silva do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Salvador ou de Recife, né? E isso é uma flagrante evidência das raízes dessas pessoas no mundo islâmico, né? E que seus ancestrais eram muçulmanos por uma simples questão de cálculo de tempo histórico. E esse é basicamente um resumo
da presença islâmica no Brasil e como essa presença ela foi construída historicamente desde o início da colonização até o tempo de hoje.